Primeiramente, bom dia, né? Meu nome é Alan, eu sou hoje responsável aqui pela parte de modernização dentro da Triple S e eu vou passar alguns minutinhos aqui com vocês hoje para a gente poder falar um pouquinho mais desse universo das máquinas virtuais e dos containers, né? Em seguida, a gente vai ver algumas práticas ali de como ela funciona e a gente vai também abrir um detalhe importante para a questão de small business, né? Para quem está buscando apenas a virtualização, né? Então, a gente vai ter o universo dos containers, da modernização em si, mas também a gente vai falar do modelo Lean, que é o modelo limpo, né? Mais simples, né? Da modernização. Então, vou dar um start aqui para a gente e vamos começar a falar um pouquinho sobre cada um desses itens, ok? Bom, primeiro de tudo aqui é só para falar um pouco sobre a gente, né? Nós somos parceiros Red Hat, né? E nós temos a capacidade total de poder suportar nossos clientes, com não só através da Red Hat, como a gente tem outros parceiros, mas aqui nesse momento a gente está colocando alguns pontos nossos de interesse. Então, basicamente, quando a gente está falando de réu, qualquer camada do réu, a gente pode atender vocês na parte de do virtualization, do próprio OpenShift Container Platform, na parte de migração, toda a parte de modernização, a gente consegue transformar desde o famoso Hero, né, que a gente pega pessoal que não conhece nada de modernização e a gente leva lá para a camada superior, e a gente ensina a trabalhar com essa questão de gestão unificada. Maravilha? Vamos lá. Então, gente, vamos começar a falar de um pequeno parênteses aqui, uma coisa importante. Vamos lembrar de alguns 20 anos atrás, né? Teve uma mudança muito grande. A gente passou lá no passado, nesses últimos 20 anos, né? Aquela questão da transformação da parte de hardware para a virtualização, né? Então, do ponto de vista das empresas, né? Isso foi uma vitória, né? Maior tempo de atividade, custo menor, melhor utilização dos servidores, né? E o tempo para montar novos ambientes ele tinha diminuído muito, né? Então, muitas empresas de TI, eles viram a média de implantação passar de 6 meses para 6 semanas, né? Vamos lembrar que a gente precisava comprar o hardware, tinha um tempo de aquisição, compra, né? E isso aumentava o tempo de processo. Então, no geral, foi um enorme ganho de produtividade de negócio, né? E aí permitiu liberar um pouco mais a TI para transformação. Mas o pessoal de TI em si, que passou por essa transição, né? Não foi necessariamente tão tranquilo, né? Se a gente sempre teve aquela mudança de paradigmas, né? Houve uma explosão de novos sistemas para aprender, bugs para resolver, certificações para tirar, obter. Então, todo o departamento, né, ele teve que passar por um enorme processo de aprimoramento e requalificação, né, para aproveitar toda essa nova tecnologia. Então, a maioria das pessoas provavelmente vai dizer que foi fácil, valeu a pena, né? Mas certamente não foi fácil, né? Então, isso aqui é um mindset aqui para quem já trabalha há muito tempo com virtualização. A gente sabe que foi exatamente dessa forma, né? Um outro bom ponto interessante aqui a maioria de nós, a gente está confortável já com o nosso ambiente virtual, né? E os novos modelos de desenvolvimento de aplicativos, né, começa a dominar e ameaçando revolucionar de novo todo o mercado de TI, né? Então, os aplicativos modernos com Kubernetes, eles começam a ganhar força, né? À medida que a gente que tem um enorme potencial de crescimento em velocidade para os desenvolvedores, né? A parte da agilidade dos negócios. Então, o IDC, ele fez um estudo que prevê que nos próximos 5 anos, né, 500 milhões de aplicações serão desenvolvidas, né? E se a gente pensar, isso foi aproximadamente o número de todos os aplicativos que foram desenvolvidos nos últimos 40 anos, né? Então, por mais bons que sejam nossos sistemas, né, a maioria ainda não está otimizada para suportar esse tipo de aplicativo. Então, muitos dos nossos clientes já estão vendo demandas dos desenvolvedores que eles não conseguem atender. E aí a gente começa a entrar na questão das aplicações modernas, né? É que quem tem a grande diferença entre a revolução de virtualização e a revolução dos aplicativos modernos, né? Aí a gente começa a perguntar se a sua infraestrutura ela já está capaz de liderar com essa mudança também, né? Então, por causa da questão de familiaridade, né, a gente teve que fazer um processo de adaptação, né? Agora a gente precisa apoiar a agilidade dos desenvolvedores. A gente tem que oferecer para eles recursos de autoatendimento, editar sem perder o controle, né? Editando algumas limitações e controles, né? Então, do ponto de vista da TI, é uma grande mudança novamente, né? A gente tem que impulsionar esse grande novo salto. Então vamos olhar de novo. A gente falou aquela hora de 6 meses para 6 semanas, mas se a gente começar a olhar para plataformas modernas, a gente está falando de 6 semanas para 6 minutos, né? Então a gente começa a questionar: será que a gente está pronto para isso? Será que a infraestrutura está pronta? E aí que a gente começa a entrar em alguns dizeres aqui. Primeira coisa que a gente tem que falar são da questão dos desafios. Maravilha. Então vamos falar primeiro de um ponto muito importante que é o desafio, né? Dois mundos e uma infraestrutura.
a gente vai viver uma realidade. Todo mundo aqui vive uma realidade. Então vamos pensar assim, ó. De um dos lados, a gente tem aquele mundo tradicional da virtualização, né? Que ele é robusto, estável, tá rodando as aplicações críticas de negócio, né? E do outro lado, a gente tem o mundo dos containers, né? De Kubernetes. Eles são impulsionados por inovação, novas aplicações, né? Mas qual que é o problema disso, né? Eles são mundos separados, normalmente têm ferramentas diferentes, têm processos diferentes e muitas vezes são gerenciados por equipes diferentes, né? Isso acaba criando uma certa complexidade, aumenta custo e acaba, em algumas vezes acaba atrasando o processo de inovação, justamente por a gente ter essa segregação, né? Mas a gente faz uma grande pergunta, né? Mas se a gente pudesse quebrar esse silo, né? E se tivesse uma forma de trazer toda essa estabilidade que a gente tem das máquinas virtuais, né? Para a agilidade dos mundos dos containers, né? Então, essa aqui é uma das propostas aqui que a gente vai falar, que é o OpenShift Virtualization. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é do nosso famoso OpenShift Virtualization, né? Ele é uma ponte para o futuro. Mas o que que ele é? Acho que antes de começar a falar o que que ele é importante a gente lembrar um pouco de história, né? Então, a Red Hat ela tem uma longa história com a virtualização. Então, lá em 2008, né, ela era a principal solução de mercado, né? Então, de virtualização. Então, todo mundo que usava serviço de nuvem pública tinha o KVM como principal motor ali para poder entregar suas máquinas virtuais, né? E aí depois a Red Hat também fez aquisição de algumas empresas, né? E isso foi cercando mais a característica de como ele atende, né? E aí, em 2012, a gente teve também a entrada do OpenStack, né? Também absorvendo a questão do KVM para poder atender algumas demandas. E aí também surgiu o OpenShift como uma plataforma para poder atender a demanda de aplicações modernas. Então, vamos lembrar das aplicações modernas que a gente falou lá atrás. Lá em 2015, né? Em 2015 foi a vez que a Red Hat resolveu adotar o Kubernetes como o coração do OpenShift, porque antes da versão 3.0 ele ainda tinha uma aplicação desenvolvida proprietária. Mas o Kubernetes ele é o grande nosso, é o nosso grande orquestrador, ele fez parte do coração do OpenShift a partir de 2015. E aí o foco entrou na questão dos projetos importantes da CNCF, né? Tanto é que em 2016 nasce o KubeVirt, né? O KubeVirt, ele foi introduzido em 2016 para permitir que você rodasse máquinas virtuais no mesmo jeito que você trabalha com Kubernetes. Então você teria uma forma de trabalhar com eles lá dentro. E aí, isso foi tão grande que permitiu que a Red Hat, em 2025, tomasse uma decisão do seguinte: falou, olha, eu tenho minha solução de virtualização, que é o Red Hat Virtualization, né? Mas eu posso agora trabalhar com esse projeto do KubeVirt diretamente uma plataforma única de aplicação moderna. Então, foi a partir daí de 2025, encerrou, né, o Red Hat Virtualization e o OpenShift Virtualization virou o motor principal de virtualização para a Red Hat. Legal? Como é que funciona então, né? Já que a gente, ok, entendi a história, que é a questão do KVM lá atrás, temos o OpenShift, mas dentro da estrutura, como é que funciona? Então, no OpenShift, o Virtualization ele é um operador. O operador é um item que a gente adiciona na plataforma, né? E ele utiliza o projeto do KubeVirt para estender as capacidades dos Kubernetes e poder tratar um novo objeto que é a máquina virtual. Então, na prática, agora, a VM ela se torna mais um recurso do Kubernetes, assim como um pod, como um service, assim como um todo. Então, dentro da estrutura, você tem alguns componentes que permitem agora que você tenha suas máquinas virtuais rodando no mesmo universo e falando a mesma língua do Kubernetes, né? Então, como é que é? Como é que é isso na prática, né? A mágica, basicamente, ela acontece como? A máquina virtual, ela tem alguns itens internos, né? Alguns binários, né? Que a gente chama de VirtLauncher, libvirt e QEMU. Eles são os caras que basicamente conversam com todo o hardware para poder provisionar a questão da máquina virtual em cima do KVM. Olha que interessante. Então, na verdade, o que está acontecendo, né? O pod agora ele não tá, ele é um cara que vai gerenciar um estado e ele pode fazer todo o provisionamento dessa máquina virtual com um controle que o Kubernetes estabelece, né, que é em forma declarativa, então ele garante o estado. Então, outro ponto também interessante sobre isso, o que que é? A Red Hat ela é muito forte na questão de segurança, na questão de disponibilidade. Então, o próprio Red Hat, o famoso HEL, no caso do OpenShift, ele trabalha com um cara que a gente chama de Red Hat CoreOS, que ele é um sistema operacional imutável. Ou seja, eu não consigo modificar se eu fizer uma alteração nele, quando ele renasce, igual os containers, ele volta da forma que ele foi declarado. Então,
são algumas características ali que faz o OpenShift ser uma ferramenta um pouco mais poderosa e um pouco mais segura, né, quando a gente está falando desse universo. Legal. O que o OpenShift também entrega mais, ó? Ele também entrega alguns poderes. A gente vai entender um pouquinho mais o que são esses poderes com algumas separações que a gente fez por aqui. Então, acho que o primeiro grande poder que a gente fala é, claro, que é a unificação, né? Então, é reduzir custo e complexidade. Então, ter uma única plataforma para gerenciar as minhas aplicações políticas, né? Eu tenho minha questão de ter uma consistência agora, né? Então, tanto nos times de dev e operações, eles têm um único local onde eles conseguem fazer todo o controle. Então, meu desenvolvedor continua trabalhando com os manifestos da linha preta que ele gosta, ele tem a visualização, construção das aplicações da maneira que ele está acostumado, e o administrador continua tendo a visão da estrutura de recursos, da parte de políticas. Cada um deles agora tem uma persona. Então, eu tenho uma única plataforma, eu tenho o conceito de personas, e cada um deles pode trabalhar no universo que mais lhe agrada. O segundo ponto, que acho que é importante, que é interessante para quem trabalha no universo de máquinas virtuais, é trazer a capacidade de DevOps para a máquina virtual. Então, quando a gente está falando agora de infraestrutura, né, não é só mais o ClickOps, você cria uma VM, provisiona uma VM. Agora tem uma estrutura, né? Basicamente, como o Kubernetes ele é formado por manifestos e vamos falar que é uma receita, eu declaro no estado como é que a máquina virtual é, eu consigo utilizar essa mesma característica que eu aplico para containers agora para construir máquinas virtuais. Então, basicamente, estou construindo a minha infra, né, via código, né? Um outro ponto interessante são as questões de integrações com ferramentas de CI/CD. Já que eu estou nesse universo, né, é muito fácil também linkar, né, a gestão e a criação desses itens através de pipelines. Então, eu posso crescer, diminuir minha estrutura, eu posso trocar imagens do sistema operacional, tratar aquela máquina virtual, assim como eu faço com um container. Além de poder utilizar algumas ferramentas, que nem o próprio Argo, né, que é o man in the middle ali, que gerencia ciclos de vida. Então, eu posso apontar para repositórios onde meus devs estão comitando os itens, né? E até mesmo se eu tenho aplicações legadas em máquinas virtuais, se ele modificar alguma característica dela, que eu preciso crescer, preciso trocar SO, preciso trocar algumas características dela, ele também é controlado por essa gestão, né? Então, é basicamente a agilidade de DevOps para as máquinas virtuais, né? O terceiro grande passo que também é importante para o OpenShift é que ela efetivamente faz uma ponte de modelização. Então, ninguém espera que todo mundo vai reescrever as aplicações dela em microserviços do dia para a noite, né? Então, o OpenShift Virtualization, ele vai criar uma ponte. Pode pegar uma aplicação crítica de negócio sua e importar no OpenShift, né? Ela vai continuar sendo uma VM, mas agora ela vai estar dentro de uma plataforma moderna e você consegue começar a modernizá-la aos poucos, substituir um pedacinho ou outro por um componente, um microserviço, um container, tudo de forma gradual e segura. Então, esse é o grande viés lá do OpenShift Virtualization, né? É pegar a sua arquitetura legada, portar para uma estrutura moderna e te ligar para as próximas camadas de modernização, né? Quando a gente está falando de cloud native, né? Então isso aqui é uma jornada, né? Que a gente fala. Então se eu posso basicamente sair da minha máquina virtual tradicional, pular para uma infraestrutura moderna, começar a explorar essas capacidades e seguir para o meu mundo é, híbrido, vamos dizer, assim por dizer. Maravilha, Alan. Poxa, virtualização, OpenShift, legal. É uma ponte bacana de modernização. Eu quero me transformar, né? Mas eu sou uma empresa que não precisa de tudo isso, né? Então, nem sempre eu preciso de todos esses itens. Então, aqui tem uma frase importante, né? Que a gente fala o seguinte, né? Abraçar todo o ecossistema pode trazer resistência, né? E a simplicidade de uma VM rodando fala um pouco mais alto. Então, aqui a gente vai falar de um ponto de diferença, tá, gente? É, nem todo mundo está querendo seguir isso em 100% para modernização. Ainda existem clientes que precisam de alguma coisa mais simples, né? E a gente vai começar a falar agora de um outro modelo que a gente está chamando de Virtualization for Small Business. Ele é basicamente baseado em Hell, mais o KVM, né? É basicamente para criar um equilíbrio, né, entre o que a gente precisa de desempenho e uma simplicidade operacional. Então, qual que é o grande viés aqui? O retorno do Lean Virtualization, né? Então, vamos direto ao ponto, né? O mercado de virtualização mudou drasticamente nos últimos 2 anos. Com o fim do Red Hat Virtualization, não só do Red Hat Virtualization, como a própria VMware, né, que era uma empresa que era maior de market share de virtualização, também fechou as portas e estabeleceu um modelo de subscrição que, em algumas vezes, não atende mais aquele cara que está buscando só máquina virtual. Eu quero só a máquina, eu quero só rodar. Então surgiu um gap no mercado por conta disso. E aí, qual que é a proposta, né?
é a gente, a gente tentar focar no que é essencial apenas, né? Então, como existe esse gap, a gente só quer rodar máquinas virtuais tradicionais de uma forma estável, sem overhead, sem complexidade, né? E é por isso que a gente vai falar um pouco sobre o retorno desse Lean Virtualization, tá? Lean Virtualization, basicamente, a gente está falando de uma virtualização limpa, pura, né? Utilizando aqui o HEL 10, né, como sistema operacional, e o motor e o próprio KVM, que a gente já sabe que tem uma longa história aí de, de, de sucesso, né? Por assim dizer. Então, vamos começar. Como é que funciona aqui? Como é que a gente entrega tudo isso sem ter que reinventar a roda, né? Então, a gente acaba usando o que é mais maduro no ecossistema, né? Do Enterprise Linux, né? O HEL 10. Ele vai ser o motor de tudo, né? No meio a gente vai ter o KVM, que já move a maioria das nuvens do mundo, a gente já sabe disso. Então, para garantir se o hardware falhar, né, e uma VM continua rodando, existe outro projeto um open source chamado Pacemaker e CoroSync, que ele está olhando a saúde de tudo. E o grande segredo também aqui no meio está num outro componente que é um agente que a gente chama de Resource, que a gente chama de Resource Agent, né? Ele trabalha com um cara chamado Virtual Domain. E ele vai ensinar para esse cluster, né, como é que ele vai gerenciar o ciclo de vida da VM, né, usando comandos nativos do próprio hypervisor. Então, para quem acha que vai só viver de telinha preta, né? Puxa, poxa, interessante, bacana, KVM ali. É aí que também a gente entra um outro projeto open source chamado Cockpit, né? O Cockpit ele entrega uma interface web, né? Moderna, que você consegue gerenciar tudo, né? Disco, rede, as próprias VMs e de uma forma bem visual e intuitiva. Aí você fica naquele outro ponto, né? Poxa, são projetos open source, o Cockpit, Pacemaker, o CoroSync, são projetos open source, mas são projetos que, como estão dentro da Red Hat com o HEL, ele vai levar a mesma capacidade de suporte que qualquer outro item que existe dentro do HEL. Então a Red Hat, apesar de serem projetos open source, eles são geridos e suportados pela Red Hat. Então qualquer um desses componentes aqui, você tem o suporte da Red Hat por trás. Então para garantir bugs, binário, tudo que está relacionado a essa estrutura, a Red Hat ela suporta. Agora, um outro ponto importante aqui, gente, é falar sobre a questão do storage compartilhado, tá? Então, para eu, por exemplo, ter a função de live migration, né, eu preciso ser bem sincero, eu preciso fazer alguns checks aqui, porque eu tenho que ter um storage no Minimize Fiber Channel, ou então no NFS4 bem configurado ali para fazer o pacemaker conseguir fazer o que a gente chama de fencing, né? Ele conseguir isolar um nó quando ele perceber uma falha. E ele consegue fazer esse transporte de forma segura, né? É claro também que é interessante a gente ter uma interface de rede, assim como a gente faz com máquina virtual tradicional, né? Um bom planejamento para isso daqui. Ok? Legal. Bom, Alan, interessante, parece bem simplesinho, né? Mas para quem que efetivamente é isso, né? Então, vamos falar de alguns públicos-alvos, né? Então, a gente está falando de empresas menores aqui, médias, né? Os que tem um parque mais estável de VMs ali, né? Então, primeiro, para quem que esse modelo faz sentido, né? Primeiro, o overhead mínimo, né? A gente vai eliminar as camadas de controle do Kubernetes, os pods de infraestrutura, as redes de SDN complexas. O consumo de CPU e RAM vai ser basicamente 100% para praticamente 100% para as VMs, né? Então, isso se traduz em eficiência de hardware, né? Se você tem um ambiente de edge, por exemplo, ou servidor com alguns recursos limitados, né? A gente sabe que qualquer gigabyte faz diferença, né? E além disso, também a curva de aprendizado é bem baixa, né? Porque se eu já tenho um time que já trabalha com Linux, né? Ele não tem que basicamente reaprender nada, ele já está acostumado a trabalhar com aquilo. Diferente dos conceitos complexos de container, né? Modernização, né? Que a pessoa tem que reaprender algumas coisas ali. Então tem algumas características de cenário para quem são esses públicos, né? Outro ponto importante para se falar, gente. Vamos falar do trazer o elefante na sala. Qual que é o que a gente precisa discutir um pouco também? Backup, né? As grandes suítes de virtualização elas estão acostumadas com o modelo de baseado em API, né? Dos próprios hypervisors, né? O vCenter, o próprio Red Hat Virtualization, né? Então, eu tenho uma solução de backup que basicamente conversa com as APIs e faz uma backup tradicional, né? E aí, é o cenário que a gente chama de agentless, né? Sem agentes. Nesse modelo que a gente está falando de réu puro, né? Pacemaker, né? Ainda não tem uma solução direta para ele, né? Então, a gente tem que voltar para o modelo que a gente chama de workload-centric, né? Baseado nos agentes, né? Então, isso é ruim? Não. Né? Muitas vezes ele até é mais resiliente que às vezes ele é até mais resiliente e tem recuperação granular igual. Então, o ponto-chave aqui são as integrações, como a gente trabalha com ela. Como é que são feitas as integrações? Então, toda solução de backup, ela vai trabalhar assim, ela preferencialmente vai querer conversar via API, que são que os grandes hypervisors buscam, né? Qualquer um, né? Estou falando de AWS, estou falando da VMware, estou falando da
Red Hat, né? OpenShift Virtualization, né? O Hell por em si ele não tem uma API central, né? Então a gente vai falar de agentes. Além de ecossistemas terceiros, né? Quando a gente está falando de ecossistema terceiro, pode ser monitoramento, pode ser backup, pode ser N outros terceiros que a gente tem integração direta via API. Aqui entra a nossa figurinha do Ansible, né? Para poder preparar e garantir toda essa parte de integração e garantir que sua máquina virtual também ela chegue, rode da mesma maneira como você funcionaria como você trabalha hoje dentro das suas estruturas principais com a via API. Legal. Vamos fazer um comparativo, então, mais olho no olho aqui. Para deixar claro, então, a gente não está dizendo que o OpenShift Virtualization é ruim. Pelo amor de Deus, longe disso. São propostas diferentes, né? O Virtualization é uma ferramenta de modernização, focada em empresa que quer unir o mundo das VMs com os containers sob aquela cultura do GitOps, né? E APIs. Já o Helm 10 com KVM, ele é focado em estabilidade de legado. Seu objetivo é manter um banco de dados lá, relacional, um ERP, estável pelos próximos anos, sem mexer em nada da estrutura. O Hell 10 vai entregar isso, com um footprint muito simples, né? Você pode começar esse clusterzinho do Hell com só dois nós, né? Dois nozinhos você já starta isso, você já tem uma estrutura mínima ali. No OpenShift eu tenho pelo menos trabalhar com três nós ali. Eu tenho modelos que a gente chama de two-node, né? Que eu tenho um árbitro terceiro fora para poder fazer o controle de paridade, né? Para saber por conta do etcd, né? Eu também tenho o single node, mas o single node a gente não vai usar para operação nunca, né? Que é basicamente para poder validar a solução. Então, aqui é um comparativo bem direto, gente, tá? Então, a arquitetura tradicional, né? Hell 10 mais KVM é puro, né? Estou falando de Bare Metal mais Linux. OpenShift Virtualization, estou falando de Cloud Native, né? Então, para os caminhos de Cloud Native. A complexidade é bem baixa na parte do Hell 10 mais KVM. No OpenShift Virtualization, ele requer conhecimento de Kubernetes, né? Então, se não está acostumado, tem uma curva de aprendizado. A questão de failover, a gente tem o pacemaker Core 5, ele faz todo esse controle olhando na parte de rede e storage. OpenShift é automático, né, porque é Kubernetes. Overhead mínimo, né, roda direto no kernel. Overhead no virtualization, não só virtualization, gente, mas plataforma de modernização no geral. Estou falando de Broadcom, estou falando de Nutanix, estou falando de AWS, entre outros, né, que não precisa dessas características, tem que ter uma estrutura maior por baixo. Gerenciamento, eu tenho o nosso cockpit ali, que faz a parte de console, né. No OpenShift é o próprio console central dele. Tempo de recuperação depende da configuração do Fence, né? Por exemplo, o Fence basicamente ele detecta ações no hardware, ele toma uma ação no hardware se necessário. Ele pode ser bem rápido. Aqui já é tradicional. Aqui pode levar segundos dependendo de como configurar, né? Tem o Live Migration, pode ser manual, via script, via libvirt. Então tem essas questões que são importantes aqui para fazer o comparativo direto, né? Um outro ponto também que é interessante falar, gente, é sobre qualitativo, né? Onde é que está o investimento, né? Se eu estou falando de um modelo Lean, que estou focando só em baixo custo, né? Entrada, Real 10 mais KVM pode ser o modelo ideal, né? Agora, se eu já tenho um pensamento de Cloud Ready, eu quero seguir para aplicações modernas, né? Então, o OpenShift Virtualization é o cenário para você. Então, se a gente colocar tudo na conta do lápis, né? Onde é que está o retorno financeiro do modelo? O custo de licenciamento do réu puro é consideravelmente menor, né? Quando a gente está falando da suíte completa do OpenShift, o custo do réu é realmente muito diferente os valores, né? O custo de hardware também cai quando a gente está falando do réu 10, né? Porque eu não preciso provisionar a camada de controle, né, digamos assim, né? E aí, custo de treinamento de equipe também é mínimo, porque normalmente o pessoal já tem conhecimento. Então, onde que a gente acaba investindo um pouco mais, né? Na questão do Hell 10 ali, eu acabo investindo mais na questão de escalabilidade, que eu tenho que scriptar algumas coisas, né? Eu não tenho uma loja nativa, né? Por exemplo, que nem no OpenShift ali eu quero uma aplicação, eu vou na lojinha e pego, né? Aqui eu tenho que fazer mais na mão. Então, a engenharia é qualquer, né? Eu tenho economizar em dinheiro com licença e hardware a longo prazo, né? Então, seria mais ou menos a cabeça de quem quer um small business, né? Um modelinho menor. Um outro ponto também importante falar sobre sustentação. Deixa eu só dar um highlight aqui, gente, de novo. Mas aqui está uma representação basicamente de custos, né? Então, por que que faz, onde está a grande diferença, né? Aqui é só para cada node, basicamente estou falando de uma licença de réu, né? Aqui no OpenShift eu estou falando do ecossistema dele como um todo. O hardware efetivamente é menor, né? Aqui de novo. Por isso que a gente fala muito do small business, quem é cliente pequeno,
ainda não está buscando a questão de modernização, então talvez isso aqui seja a opção mais saudável para vocês nesse momento, né? Até vocês startarem o processo de modernização. A complexidade de implementação. Aqui tem que conhecer de alta disponibilidade, tá? Aqui exige que eu conheça de Kubernetes. Então tem, às vezes, algum investimento maior. Manutenção aqui é, basicamente, estou falando de atualizar o réu. Aqui eu estou falando de atualizar operadores, estruturas, montar um plano de atualização, é mais complexo, né? Treinamento de equipe também, questão que envolve conhecimento, né? Escalabilidade também, para poder escalar, é mais manual, né? Que eu estou colocando itens a mais ali, mas eu consigo fazer essa ingressão à medida que a gente já entende como é que funciona, né? E a integração com terceiros é aquilo que eu comentei, né? É, basicamente, eu tenho que fazer, pode ser que eu tenha que entrar com Ansible para fazer algumas coisas, ok? Outro ponto importante, suporte e sustentação, né? É aqui que a gente fala de confiança. Por que que a gente fala de confiança? Primeiro ponto, o suporte do fabricante, no caso da Red Hat, ele é excelente, né? O RHEL 10 ele cobre por 10 anos, né? O suporte do fabricante, basicamente, ele está olhando para o código do software como um todo, suporta o negócio pela gente, né? Então, assim, no mínimo por 10 anos ali, mesmo que você tenha se você só efetivamente precisa só de máquina virtual, o seu sistema operacional está garantido pela Red Hat. Aqueles projetos open source que a gente comentou, Pacemaker, Coral 5, ele está garantido pela Red Hat. A Red Hat, inclusive, tem suportes adicionais, né, que não é o foco aqui agora, porque cliente menor, acho que está focando mais nisso. Mas clientes maiores que estão buscando, por exemplo, manter uma versão por longas datas, a Red Hat tem 14 anos, tem modelos até de mais longo prazo. Então, só que o custo sobe de suporte para isso. E aí, onde é que a gente entra também aqui? Né? Toda essa questão de suportar o software, a Red Hat vai tomar conta disso. E a gente consegue desenhar, suportar todo o restante. Então, toda a parte de troubleshoot, toda a parte de configuração, arquitetura, transferência de conhecimento, nós como parceiro Triple S aqui, a gente consegue fazer tudo isso para vocês, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de casos de uso, né? Onde são os casos de uso principais? Então, aqui tem alguns exemplos de casos de uso, né? Aplicações legadas, alguns softwares de appliances ali, bancos de dados que não estão prontos para container, ferramentas de desenvolvimento, aplicação que está focada com kernel. Então, esse é o foco de máquina virtual. Legal? Gente, gastei uns 30 minutinhos aqui, empurrei rápido mais ou menos a questão sobre as soluções, hein? Pra falar basicamente das diferenças, e eu vou entrar um pouquinho agora na demonstração, tá? Para vocês entenderem mais ou menos na prática o que que muda de um para o outro. Poxa, Alan, é, são dois universos distintos mesmo, né? Eu estou falando de um mundo de modernização e estou falando de um mundo de máquinas virtuais tradicionais, né? Então, vou entender um pouquinho aqui o que acontece com cada um deles. Então, deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Aqui é a tela do OpenShift, tá? Então, para quem nunca viu o OpenShift Virtualization, eu já estou até logado aqui, mas ele tem aquele conceito que eu falei de personas, né? Se eu sou um desenvolvedor, eu vou ter minha visão de desenvolvimento em cima das aplicações. Posso criar aplicações novas, não é o foco aqui, tá, gente? Mas é só para sinalizar que dev tem a visão dele. Eu tenho uma visão exclusiva para virtualização. Então, o cara que é de virtualização, máquinas virtuais, ele tem o conceito dele por aqui, bem maduro. Provisionamento dele, gerenciamento de máquina virtual, de novo, como toda ferramenta, ele tem uma interface web para isso, né? Até provisionar uma máquina aqui. Como é que funciona o provisionamento de máquinas virtuais por aqui? Quando a gente está falando de modernização, plataformas modernas, eu já uso conceitos de modernização. Então, eu trabalho com um conceito praticamente de imagem. Máquinas virtuais são templates, né? Eu construo alguns templates para poder acelerar o processo de deployment, para poder acelerar o processo de criação de máquinas virtuais. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Aqui eu posso, numa plataforma moderna como o OpenShift, basicamente ele vai pedir algumas informações básicas, né, para a gente poder provisionar alguma máquina. Então, aqui tem sistema operacional, tem memória, capacidade de disco, nome, rede, entre outros. Então, vou colocar um aqui de demo só para poder mostrar. Então, Quick Create, ele já vai basicamente startar o processo de criação dessa máquina virtual. Eu já tenho uma outra criada aqui, enquanto ele está criando a outra. Mas basicamente o que a gente tem? Como toda plataforma de virtualização, tem as informações básicas aqui. Você tem informação de CPU, rede, storage, armazenamento. Lembrando que plataformas de modernização como o OpenShift, ele se baseia num pod. Lembra que tem um pod que controla a saúde dessa máquina virtual? Bacana, né? Então, o Kubernetes ele faz esse tipo de gerenciamento. Também tem as funções de live migration, todas as outras ações que tem de uma máquina virtual tradicional. Legal, né? E como é que funciona lá no RHEL 10 agora? No RHEL 10, vou até me logar aqui que acho que é mais fácil. Deixa eu...
O Real 10 ele tem, por baixo, ele tem o cockpit. O cockpit é uma interface web também para gerenciamento, voltada para a facilidade do usuário. Então, eu preciso ter uma maneira fácil de administrar a minha estrutura, né? Já estou com essa administrativa. Então, aqui eu tenho uma visão geral. Onde é que estão minhas máquinas virtuais? Eu tenho umas máquinas virtuais por aqui. Então, ele também tem, assim como o OpenShift tem o painel dele de máquinas virtuais, o Cockpit também tem um local onde ele vai mostrar as máquinas virtuais deles, né? E como é que eu gerencio isso? Pô, Alan, mas aí, vamos, você me falou que tem lá no OpenShift nativo, né? Então, se eu tentar migrar uma máquina aqui, ele vai migrar porque por baixo dos panos tem uma arquitetura que está tratando isso, gerenciando isso, né? Que é o Kubernetes. Como é que funciona isso dentro desse modelo Hell ali? Aqui eu entendi que tem o Kubernetes também, ele entrou no estado de migration, essa máquina está mudando de local. E outra questão interessante aqui sobre aplicações modernas, plataformas modernas, o que que é? Kubernetes, ele, basicamente, ele olha recurso. Quem que está mais disponível? Você? Então, olha, você recebe essa máquina aqui que eu estou te mandando. Então, eu não estou apontando uma máquina, não. Ah, vai para o Node tal, vai para o Node A, vai para o Node B. De novo, é uma plataforma totalmente self-healing, ele gerencia tudo isso. Tá, então como é que eu sei que mudou de host ou não, né? Quem vai dizer é o nosso pod aqui. O pod ele vai falar em qual host que ele está. Então, por exemplo, foi no host 22. Provavelmente ele estava no outro host e ele pulou para um outro aqui. Mas eu vou entrar no detalhe. Mas vamos agora para a parte do réu. Legal, eu entendi que você falou que o Cockpit é a plataforma que faz a gestão, né? É a minha interface web. Ela é extremamente rápida, leve, tá? E você falou que tem um componente chamado pacemaker, CoroSync. O que que é isso, né? Então, eu vou entrar um pouquinho no texto aqui, ó. Mas basicamente, o que que é? Basicamente, eu tenho, dentro dos nodes aqui, eu criei uma estrutura de cluster. Então, foi criado um cluster entre três nodes Hell, chamada demo, e eu criei um recurso para ele gerenciar de máquina virtual. Vamos lembrar do resto que eu comentei dos Virtual Domains? Que é assim, ele vai ensinar esse cluster a como é que se gerencia uma máquina virtual. Ele fala, legal, se eu olhar aqui, eu tenho duas máquinas virtuais aqui rodando, por exemplo. Mas nesse caso aqui eu estou gerenciando uma via Virtual Domain. Então tem uma máquina rodando aqui e ele está sinalizando que está no Node 1. Puxa, não tem que ficar mexendo em texto, né? Isso não é legal, né? Eu sou um administrador, estou acostumado com os ClickOps da vida. Para mim era mais interessante na tela. Não, tranquilo, isso existe. Tá? Dentro do próprio Hell, no painelzinho aqui do Cockpit, a gente tem aplicações que você pode colocar aqui para serviços, né? Então, por exemplo, eu posso colocar alguns add-ons dentro do próprio Hell para poder facilitar o armazenamento. Por exemplo, eu tenho a questão de máquinas virtuais, esse machines, então, gerenciamento de máquinas virtuais é através do machine. Gerenciamento de cluster eu posso fazer com essa interface amigável também, que ela está instalada. Então, basicamente, eu tenho aqui, ó. Eu tenho meu cluster de demonstração. Eu vou entrar lá no cluster, ele vai pegar a saúde desse cluster, como é que tá, quem são os nodes, ele pega os detalhes dele, né, dá um overview. Eu vou direto na parte resource. Então, gente, é um ambiente de demonstração, então pode ser que ele fique um pouquinho mais lento na demonstração, mas no dia a dia, com hardware tradicional, isso está rodando na minha máquina, tá, gente? Então, minha máquina ela pode ter algumas limitações ali. Só que ele mostra que tem uma máquina virtual com uma Linux rodando. Então, onde é que está essa máquina virtual? Vamos lembrar que no texto é sempre rapidinho, né? Comando é instantâneo. A telinha, minha máquina está pesadinha, então ela demora um pouco, está rodando no Node 1. Vamos conferir se está no Node 1. Olha aqui. Então, na interface do próprio cockpit, ele fala, olha, eu estou gerenciando um recurso que é uma máquina virtual, e ele está rodando agora nessa máquina Node 1. E o interessante, o que que é? Se eu for em qualquer um dos nodes, né, e entrar nessa visão de cluster, eu consigo, em qualquer um deles, saber onde é que essa máquina está rodando, e através de qualquer um deles também poder fazer as movimentações e ações em cima dessa máquina virtual. Então, por exemplo, ó, veja que eu estou em outro node e ele me fala, olha, essa máquina virtual está rodando no Node 1, né? Agora eu estou aqui no Node 1. Não, mas eu quero que essa máquina ela vá para o... Vamos ver, eu vou entrar no console dele aqui, para ver se funciona essa questão de deixar a máquina ativa, né? Ver se ela faz o live migration mesmo, como a gente comentou. Vamos logar aqui rapidinho. Legal. Então, vou enviar aqui no quarto B/B. Isso funciona? Pergunta, será que isso funciona? Vou sair do painelzinho aqui.
voltar para o cluster, vou falar o seguinte, olha, eu quero pegar essa máquina que está no Node A e vou movê-la, por exemplo, para o Node, sei lá, 3 ali. Vamos olhar aqui nas máquinas virtuais. Só tem uma máquina desligada aqui. Dá um next. Faz uma movimentação limpa, né? Como a gente fez uma pré-configuração já no Virtual Domain, setou os itens que precisa, a gente tem a questão de storage validada, a gente setou a questão de fencing, etc. Então ele vai startar, legal. Se eu não tiver requisitos adequados, o que que o próprio cluster vai fazer? Ele fala, não consigo obedecer, mas eu preciso mover. Então ele faz um negócio que a gente chama de stoned, que desligar o node na origem e ligar no destino. Só que como eu estou com o nosso questão de storage ativa, né? Veja que ele saiu do node 1, né? Eu estava nesse node aqui, rodando. Eu vim para parar para o node 3, né? Agora tem uma máquina rodando aqui dentro. E repara que ela está aberta, né? Que isso funciona? Eu acho que sim, né? Só para exemplificar, né? Funciona? Eu acho que sim. Então, esse é um exemplo, tá, gente? Tá, de uso, né? Um cara que só precisa de máquina virtual tradicional. Eu tenho uma alta disponibilidade? Tenho. O pacemaker me garante isso. Eu tenho a máquina operacional. Eu consegui migrar ela quente? Sim, consegui migrar ela quente usando features Live Migration, que são próprias features do próprio KVM. É o KVM que tem isso. E aí, na pré-configuração que a gente faz nas estruturas, nos objetos, a gente sinaliza a forma como ele vai usar isso. Então, veja que a máquina ela tá operacional aqui. No OpenShift eu fiz um moving, mas eu não escolhi para onde eu vou colocar. Aqui, de novo, a estrutura mais simples. Eu estou falando de uma arquitetura mais limpa, né? O hardware está mais dedicado para isso, né? Essa máquina ela continua operacional aqui. Legal. Ok, funcionou. Tá bonitinho, você mandou uma demonstração aqui, mas o que acontece se a máquina crashar, né? A máquina desligou, deu pau, sei lá. Então vamos desligar essa máquina aqui. Eu vou forçar um shutdown nela. Cadê? Deixa eu dar um. Eu não vou nem fazer via. Eu vou direto no meu virtualizador aqui derrubar ela. A máquina tá rodando aqui, tá, gente? Eu vou forçar na mão aqui, vou no meu gerenciador de máquinas virtuais aqui e vou derrubar ela. Abruptamente falando, morre, né? Ele tá perguntando, vai fazer isso mesmo? Vou. Então, se eu for rapidamente aqui no status, o que ele percebe? Ó, o cluster ele tá percebendo que teve alguma coisa anormal no core. Olha, ele movimentou para o Node 1. Ele percebeu alguma coisa errada aqui. Ele falou que tem alguma coisa errada nessa estrutura. A máquina está desligada. Ó. Se eu olhar aqui agora o Node, está desligado. O que aconteceu lá no réu? Ó, ele morreu. A máquina, ele escolheu o Node 1 e está rodando aqui ainda. Então, assim, gente, a ideia aqui é justamente você ter alguma coisa muito simples, né? De novo, estou falando só do réu, eu estou falando do KVM, né, que são os principais motores ali da Red Hat. Estou falando de alguns projetos open source, né, que estão aqui no meio. Ele está me garantindo que eu tenha disponibilidade, né, para poder continuar rodando o básico. Eu quero só uma máquina virtual. Eu não quero nada mais além disso, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente falar desse modelo de solução que é para small business, né? Então, a gente viu na prática que funciona, né? Eu tenho um cluster gerenciando, ele vai falar provavelmente que o meu cluster está degradado agora, tá vendo? Está degradado, que está faltando um node, mas ele consegue ainda gerenciar, justamente porque a gente cria um objeto chamado virtual domain, que a gente pré-configura ele, claro. Se ele não conseguir tomar ação de live migration, por exemplo, fatalmente ele vai desligar o node, ligar no outro, né? Que nem acontece na VMware, né? Quando morre um host, ele vai lá e dá um restart no outro local, né? Então aqui a gente foi um pouquinho além. E, e esse é um cenário para quem está buscando a virtualização simples, tá, gente? Quem não está buscando, vamos falar que o peso do OpenShift, né? De novo, para quem está indo para a plataforma moderna, o OpenShift é o melhor caminho, tá, gente? Só que para isso eu preciso de uma estrutura um pouco maior, né? Então vamos lembrar que para quem está pensando em container e microserviço, o OpenShift é o caminho, gente. É indiscutível. Tá falando de Kubernetes transformação? Isso aqui é indiscutível. Eu crio uma máquina virtual lá dentro, eu posso fazer ela conversar com os containers de uma maneira tradicional. Só que eu tenho uma arquitetura maior. Então, por exemplo, se eu for olhar, olha quantos nodes eu tenho aqui para poder fazer, a saúde da minha operação, né? Tô falando de, pelo menos aqui, tem 6 nodes, né? 3 control planes separadas, né? Que é a questão de control plane master e meus worker nodes que efetivamente recebem os workloads.
Isso é errado, ruim? Não. Isso aqui garante uma disponibilidade altíssima, porque ele é prático, né? Então, por exemplo, se eu quero instalar alguma coisa no OpenShift, eu basicamente veio na minha lista no Marketplace e instalo. Poxa, você falou de backup aquela hora. Como é que eu tenho backup aqui no OpenShift? Como é que eu faço para instalar um backup no OpenShift? Eu posso vir aqui, por exemplo, buscar aqui o nosso amigo Casten, Davi, e vim aqui e basicamente falar, ó, eu queria ter o Casten instalado aqui na minha estrutura. Ok, mandei instalar, né? Eu estou instalando já o Casten e vou ter uma solução de backup rodando que eu busquei direto no Marketplace. No nosso caso aqui, vamos falar agora do cenário que eu tenho de máquinas virtuais. No meu caso, com o Hell, o que eu tenho de opções? Eu fiz aqui, gente, subi um Vim Community, só para exemplificar algumas coisas. Então vamos lá. Eu também tenho uma máquina Windows aqui, rodando. Então vamos conectar essa máquina Windows. Vou conectar nela aqui. Então muda, né? Quando a gente está falando de APIs e quando a gente está falando de modo agente. Tem aqui uma maquininha virtual tradicional que eu tenho um arquivinho de teste, né? Eu sou um teste, né? Ok, então, digamos que isso é um servidor tradicional. E por acaso alguém foi lá e, puxa, apagou o arquivo, e agora, gente? Perdi meu arquivo importante. Esse arquivo meu era muito importante. Bom, como uma solução de backup tradicional, você consegue ter a mesma granularidade que você precisa, né, através de agente. Então, essa máquina, ela tá sendo gerenciada por uma ferramenta de backup, no caso aqui o Vim, né? Se eu olhar, ela está aqui dentro, ó. Ela está sendo gerenciada por ela. Mas eu queria restaurar agora um detalhe, que, puxa, eu perdi um arquivo importante. Como é que eu restauro esse arquivo importante que eu tinha aqui? Basicamente, o Vim, ele tem conceito de pegar arquivos, né? Eu posso pegar um arquivo que eu apaguei ali e instalar tranquilamente. Então o Vim vai fazer o quê? Deixa eu abrir aqui o Vim, no browser. Então eu vou buscar do backup, né? Poxa, aquele arquivo importante para mim era muito bom, né? Eu precisava daquele cara, né? O teste para mim era a minha parte de vida. Eu não podia perder isso. Eu ainda consigo usar uma solução de backup de mercado tradicional para poder restaurar, por exemplo. A gente é especialista aqui em Vim, gente, também, a gente é parceiro Vim. Estou usando o Vim aqui só para dar uma demonstração. Na verdade, é até o Vim Community que eu estou usando, tá? É uma versão open. O Vim tem uma versão community que atende até 10 workloads, né? Então, se eu tiver um workloads aqui para gerenciar com o Vim, até 10 eu consigo proteger ele, né? Sem custo. Claro que se você quiser outras coisas, aí entra a questão de licenciamento, mas como é para demonstração, eu só quero mostrar aqui como é que é possível retornar, por exemplo, um arquivo que eu perdi ali. Poxa, aquele arquivo para mim era importante, gente. Eu preciso, eu sou um ADM da empresa aqui, eu tenho um arquivo de teste. Eu perdi aquele arquivo. Eu consigo restaurar ele? Não, sim. Ok. Assim como qualquer ferramenta de backup tradicional, minha máquina virtual está lá no ar, rodando. Peraí, tá lá, aqui, peraí. Ah, tá aqui, né? Então, eu não tenho esse arquivinho por enquanto, mas como eu tenho, ele já está sendo gerenciado por uma ferramenta de backup, basicamente o Vim vai lá, ok, vou fazer o restore desse arquivo que você perdeu naquele local que você precisa, né? Então, aqui nos detalhes ele está mostrando, olha, ele vai iniciar a transmissão e vai mandar o arquivo para lá que eu perdi, o arquivo importante. Aí a gente vai voltar para a máquina ali e ver se realmente esse arquivo importante está aqui. Bom, o arquivo importante voltou para cá. Ah, legal. Beleza, então eu tenho file browser, tenho uma série de coisas, mas e se eu perder a máquina, cara, né? De novo, você falou de API, cara. Se eu perder uma máquina virtual, o Vim tem aquela questão de restaurar a máquina instantaneamente ali, né? Ele faz um baita de um. Ele faz um instant recover, né? Como é que funciona num cenário como esse que a gente está falando de KVM puro, né? Aí, gente, vamos fazer o seguinte aqui, então. Eu vou dar um shutdown nessa máquina aqui. Digamos que a máquina crashou. O sistema operacional se perdeu, alguém destruiu a máquina por algum motivo, sabe-se lá qual, a máquina virtual morreu, né? Eu não tenho mais a máquina virtual. E agora, como é que a gente volta isso, né? A gente falou que os agentes conversam via API. Como é que vai funcionar isso agora? Eu não tenho mais uma API, né? Eu não tenho APIs no real. Foi só pronto. Desligou a máquina uma vez. Perdi a máquina. E agora?
Então, de novo, gente, sim, eu tô falando, não é fazendo meio que propaganda da Vim, mas a Vim ela também possui um negócio que a gente chama de recovery media. Então, se eu perder a máquina virtual por qualquer motivo, perdi ela inteira, perdi, quebrou o sistema operacional, não consigo mais voltar, eu tenho como restaurar? Tenho. Então, por exemplo, aqui já meio que pré-configurei, mas ó, só para a gente não ficar perdendo tempo, mas é que basicamente o que que eu precisaria fazer? Eu teria que pegar no meu virtualizador, reapontar a máquina virtual para cá, eu criar a máquina virtual de novo, né? Só que eu vou usar a minha imagem, por exemplo, de Restore. O que que eu usaria? Aquela imagem que o Vim gera para mim, de Restore, eu vou usar ela para fazer o restore dessa máquina virtual. Ele gera uma imagem de Restore. Então, basicamente, eu falaria que ó, eu vou buscar através de uma imagem, né? Eu já baixei a imagem para cá, tá, gente? Já fiz. E basicamente mandaria startar. Então, o que ele vai fazer? A imagem já está aqui dentro. A imagem está por aqui. Eu já apontei a imagem para ele. Eu vou dar um install, né? Porque ele está entendendo que é uma ISO nova. Ele está entendendo que ele vai instalar uma máquina virtual nova. Então, o que que ele vai fazer? O que que essa imagem de recovery do Vim faz? Ele vai fazer essa máquina virtual buscar no repositório da Vim a máquina inteira. Então, eu preciso restaurar essa máquina. Eu cresci o sistema operacional por algum motivo. Poxa, não estou usando o Hell 10, não estou usando nenhuma daquelas ferramentas, não estou usando nada que é de mercado mais tradicional. Não, tranquilo. Você ainda consegue. Vamos lembrar, é o Lean Virtualization, é um modelo de virtualização simples. Eu estou usando agente, mas com a gente eu consigo restaurar também? Consegue. A gente tem, por exemplo, o Vim permite você restaurar até em bare metal. Então, se você perder uma máquina virtual, ele vai te entregar, por exemplo, um modelo para você poder fazer o restore em cima de um bare metal. Você consegue restaurar ela inteira. Então, aqui vou dar um exemplo bem rápido, tá, gente? Eu vou tentar não perder muito tempo, porque acho que tem que deixar um tempinho para algumas perguntinhas bem rápidas, né? Mas a gente vai ter na frente uma outra demonstração no próprio Red Hat, a gente fala mais isso no final. Mas só para exemplificar os processos, tá, gente? Para vocês verem que eu estou num ambiente de demonstração que é lento, que é meu, né? Local aqui. Para vocês verem como é que funciona e como isso é rápido, né? Então, como você consegue restaurar, consegue trazer de volta, ou como você consegue voltar à vida, né? Itens simples, né? Como máquinas virtuais. Então, aqui eu vou dar um exemplo bem rápido, tá? Acho que vai levar alguns minutinhos, mas é só para demonstrar que funciona e a máquina vai voltar exatamente no estado que estava antes. Então, por exemplo, aqui dá a opção de Bare Metal Recovery. Ele vai falar dos drivers que eu não tenho, por exemplo. Por exemplo, estou usando drivers do KVM, mas ele mesmo já instala o driver. Não conheço esse driver do KVM. Peraí, fica tranquilo, eu conheço. Pode instalar aqui, ó. Mas a rede também não conhece esse driver. Não, fica tranquilo, eu conheço. Então sempre tem aquela questão do tipo, em que host que eu estou colocando aquilo, né? A gente está falando no caso de máquina virtual. Então, ele já conseguiu deixar os drivers disponíveis aqui. Aí eu vou falar o seguinte, falar, olha, eu quero buscar o meu backup através de um repositório da Vim. Através de um repositório da Vim? Sim, então eu quero pegar um repositório da Vim. Ele chama VBR. VBR. Aqui nas credenciais. Só para poder logar. Se eu não tiver credencial, gente, digamos que é um servidor que você não tenha credencial, a Vim tem um conceito que a gente chama de recovery token. Então você pode criar um token de recuperação para poder fazer o restore dessa máquina. Digamos que você é um cara que não tem isso, mas ok, eu tenho minha máquina virtual aqui. Basicamente ele vai buscar essa informação lá no Vim. Ele vai falar, ok, eu vou buscar o VBR, eu vou pegar quem que é esse cara, levantar as informações e falar assim, ó, identifiquei, ó, tem essa máquina aqui, o que que você quer fazer? Quero restaurar ela inteira. Eu vou trazer um backup que eu fiz, está certo que eu fiz há um poucos dias atrás, mas ele vai fazer um restore completo dessa máquina. Quero o quê? Toda a máquina. Legal. E aí o Vim faz a mágica dele, tá, gente? Então, assim, o que que eu quis demonstrar aqui? Eu tenho uma plataforma moderna, né, pronta para Cloud Native, uma série de itens relacionados, excelentíssimos, maravilhosos para quem quer trabalhar no módulo de containers, né? Já tem tudo integrado ali, então minhas máquinas virtuais elas podem conversar com meus containers, eu posso usar serviços do Kubernetes para as máquinas virtuais, eu posso criar load balancer, criar ingress, uma série de coisas, autoescalar, que é o que aqui é a proposta do OpenShift Virtualization. Mas não, eu tô no basicão, eu só quero máquina virtual. Tá, então, eu tenho o básico na parte de máquina virtual com o Hell10? Tem. Você pode rodar tranquilamente suas máquinas virtuais. Você consegue usar ferramentas de backup como você já trabalha em cima de outras soluções também.
Se você tiver algum colapso, você consegue restaurar também dessa mesma forma. Os pontos de atenção que eu comentei são basicamente história de compartilhado, saber configurar a parte de HA, saber configurar a parte do fencing, saber como cria esses objetos dentro para ele gerenciar, ensinar o cluster como é que ele como tomar conta das máquinas virtuais. Então, com isso, você já vai ter uma solução que entrega o que você precisa, né? Então, é por isso que a gente foca muito nessa questão de ser small business. Tudo bem que pode ter empresas maiores, grandes, que também queiram uma coisa nesse sentido, mas, de novo, pensando na questão de usabilidade. Imagina que eu tenho um cliente que é um frigorífico, né? O negócio dele é bater carne, é bater gado. Eu preciso de Kubernetes para poder rodar minha solução lá dentro. O cara não quer só o básico, às vezes, de repente, ele tem só dois servidores ali para poder o cara poder fazer escanear, fazer controle, ou então um escritório de advocacia. Ele precisa de uma máquina, as estruturas dele para poder fazer trocas de certificados, assinar petições. Então ele precisa só da máquina virtual dele ali. Isso o Hell 10 ele faz tranquilamente, ele te entrega. Você quer só máquina virtual? Então beleza, eu consigo te entregar isso. Tá rodando para você. Eu não preciso de entrar num outro universo. Então por isso que tem aquele viés. Para quem é cada uma das soluções, né? Isso é muito importante, tá, gente? Aqui ele vai levar, acho que uns 3 minutinhos ainda aqui. O vinho, apesar de rápido, tá vendo? Ele tá. Eu tenho meu ambiente de demonstração, pode ser que sofra um pouquinho mais. Mas essa máquina eu queria só mostrar, não sei quanto tempo ainda tem, deixa eu ver. Tem mais 7 minutos. Eu acho que até dá para mostrar depois que a máquina sobe no ar rodando. Mas eu vou voltar para minha apresentação rápida, gente, só para poder dar um espaço bem rápido para uma ou duas perguntas ali. Mas o que que eu quis dizer aqui, gente? O que que eu quis demonstrar, né? Gente, como a gente viu na demonstração ali, né? Tanto o OpenShift Virtualization, né? Qual que é o foco do OpenShift Virtualization? O poder da simplicidade e integração, tá? Ele sabe lidar direito com essas cargas de trabalho. E agora na questão de VMs e containers, né? Então a gente tem essa visão bem clara, né? Mas se eu estou buscando simplicidade, gente, o Hell 10 com KVM pode ser o cara para mim, né? Então, qual que é o nosso objetivo, né? A gente quer garantir que vocês tenham uma infraestrutura, né? Ela seja completamente invisível para o seu negócio, né? E a gente só quer que ele funcione. E a gente tem esse know-how para poder desenhar, implementar e sustentar qualquer um dos dois caminhos, tanto com o Virtualization como com o Hell 10, tá, gente? Então, vou abrir um pouco o espaço aqui, gente, para fazer perguntas, tá? Que o tempo é pequeno, eu sei que o tempo é curto, a ideia é ser bem rápida mesmo e tentar deixar claro, né, que mesmo com o gap, né, que hoje existe no mercado, né, ainda existe uma opção, né? Você tem a Red Hat como é o maior, vamos falar assim, né? Quando a gente está falando de open source, que normalmente todo mundo busca a comunidade quando entra em apuros, né? Deixa eu buscar a comunidade, tem que cortar custos. Você não precisa cortar tantos custos assim. Você tem a Red Hat ali como um parceiro enorme para te atender e entregar tudo o que você precisa. Suporte de longo prazo.